Embora todo mundo diga que a construção civil é intensiva em mão de obra, eu costumo dizer que, além disso, ela é intensiva em conhecimento, porque o projeto é todo o conhecimento necessário, básico, para que se coloque esse edifício em escala real, digamos assim, né? E com segurança e qualidade para o cliente final. Seja bem-vindo ao nosso episódio do Visão Construtiva Passo Fundo, aqui da Incobem. A gente tem uma convidada muito especial hoje, chamada Maria Angélica Covelo. O nosso tema central vai ser aqui a importância de cada projeto que envolve um produto imobiliário, né? O que significa quando se pensa em elaborar um projeto, executar um projeto, e quando todos eles se encaixam numa obra, num empreendimento imobiliário? O que significa isso para o cliente final? Qual que é a importância? O que significa para as pessoas que vão comprar um novo apartamento, vão pesquisar, vão se inteirar mais, vão aumentar o seu senso crítico na hora de procurar um produto imobiliário? Ao longo do tempo, nós fomos intensificando as especialidades de projeto, né? Quando lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, nós tínhamos alguns projetos básicos só, né? Nós tínhamos fundações, estruturas, instalação hidráulica, elétrica, mas eram projetos mais básicos, né? Com o passar do tempo, as nossas edificações foram aumentando a complexidade. E nesses edifícios, os novos sistemas construtivos que entraram começaram a exigir maior nível de conhecimento, também as características arquitetônicas, edifícios mais altos, né? Tudo isso que foi exigindo novas especialidades de projeto. À medida que nós fomos também aperfeiçoando as nossas normas técnicas, elas foram trazendo exigências para os edifícios que precisam ser tratadas em projeto, que é o conhecimento necessário para, de um lado, ter a segurança, de outro lado, ter a qualidade, né? Então, assim, nós fomos criando uma série de especialidades que fatiaram, digamos assim, a ponto da gente criar com isso também uma complexidade de gestão. A gestão do processo de projeto hoje é bastante complexa. Essa figura do coordenador de projeto é extremamente importante, porque ela tem que fazer com que todas essas especialidades sejam compatíveis, né, para resultar uma edificação que tudo está devidamente resolvido, né? Isso na prática, para quem está no âmbito de comprar um apartamento, de quem quer estudar mais sobre, para quem não é leigo e tal, afeta lá quando eu vou abrir o apartamento ou quando eu vou começar a morar e vou daqui a pouco reparar que, algum dos projetos talvez não tenha sido sincronizado tão bem ou tão coordenado a ponto de que aquilo fosse bem executado, ou pior, não houve alguém que exigisse que tal situação fosse executada. Seria isso, Maria Angélica? Se você olhar pelo lado da qualidade, assim, a gente tem que olhar sempre de dois lados, o lado da qualidade para o usuário final e pelo lado do que o bom projeto traz para o processo de execução. Você ir para a obra com tudo bem resolvido em projeto, permite que a sua obra tenha produtividade mais elevada, tenha menor risco de retrabalho, menor risco de execução que depois manifeste problemas, né? Do ponto de vista do usuário, tem dois lados. É o lado do projeto efetivamente incorporar soluções adequadas. Então, se a gente pensar assim, o Rio Grande do Sul tem uma condição climática, e Passo Fundo, especialmente, bastante característica, né, de inverno e de verão. Então, saber projetar para estas condições, fazendo com que sejam usados sistemas construtivos adequados, alvenaria adequada, do ponto de vista do desempenho térmico, né, para o usuário final, lidar com a condição que o Rio Grande do Sul tem de... Eu brinco, por exemplo, Porto Alegre tem 4 meses que se transforma em Forno Alegre, né? E tem outros 4 meses que os meus amigos de lá às vezes dizem para mim assim, olha, não vem aqui porque o urso polar está andando na rua de casaco, né? Então, assim, como é que você projeta bem
para um lugar que tem extremos, né? Isso é conhecimento dos sistemas construtivos, de como dar uma solução adequada. Tudo isso é um conhecimento que vai resultar numa solução melhor para o usuário final. Além disso, né, do desempenho quanto, vamos dizer assim, conforto, eu não gosto muito de usar a palavra conforto, porque o conforto ele tem um lado pessoal, né? Mas o desempenho térmico, o desempenho acústico, com uma boa especificação de esquadrias, de alvenarias, né, a separação entre apartamentos. Agora, nesta pandemia, as pessoas estão passando mais tempo em casa. E na Europa, por exemplo, a gente não vê reclamações nos jornais dos usuários porque tem barulho do vizinho, etc., porque isso já foi resolvido há bastante tempo. No Brasil, a gente está tendo uma enxurrada de reclamações, matérias nos jornais, nas revistas, porque as pessoas estão em casa, muitas vezes querendo trabalhar, e tem um barulho excessivo do vizinho, porque a laje é pouco espessa, porque a parede que separa é pouco espessa, porque nós ainda estamos melhorando os nossos edifícios. Então, isso tudo o usuário percebe, né, claramente, e cada vez vai perceber mais. Então, tudo isso. E o outro lado é que, para o usuário também, o projeto tem que ser tal que evite aquilo que a gente chama de manifestações patológicas, defeitos, né? Muitos dos problemas que são vividos pelo usuário são defeitos de projeto, né? Outros são de execução, mas muita coisa são defeitos de projeto. Então, tem esses dois lados. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, se pudesse responder hoje, no mínimo vão 20 projetos que se interligam ou mais? Eu até digo assim, olha, eu tenho falado muito com os escritórios de arquitetura, amigos, dizendo assim, olha, algumas coisas vocês, escritórios de arquitetura, têm que absorver. Nós não temos no Brasil condições de ficar fatiando o projeto dessa forma, que o que vai acontecer é que não vai ser sustentável ao longo do tempo, porque vão ser escritórios que vão ter pequena remuneração, porque não dá para num empreendimento você remunerar 500 pessoas para fazer projetos diferentes, né? Então, por exemplo, a arquitetura, eu digo assim, olha, a acessibilidade tem que ser uma coisa natural do projeto de arquitetura. O arquiteto que projeta, ele tem que ter todos os conhecimentos de leis, normas, etc., de acessibilidade, para que o projeto de arquitetura já nasça com aquilo que precisa, né? A questão lumínica, a iluminação natural, os nossos arquitetos agora, com a exigência da norma, que estão aprendendo como é que se determina que um edifício tenha, nos apartamentos, o mínimo de iluminação natural. Isso é naturalmente do arquiteto, né? Da arquitetura. Então, aí a gente tem um conjunto de projetos importantes, que eu diria que hoje, se for fazer essa linha mínima, talvez sejam uns 15. Para ter uma ideia, aqui em Passo Fundo, nós tivemos que contratar, foram 28 projetos. E é isso, Sandra, que eu defendo que não pode ser assim, né? A gente está fatiando demais, a gente tem que pensar que está ficando difícil sustentar isso, porque a percentual de valor que um empreendimento pode pagar de projeto não pode aumentar muito, né? Pode até aumentar em relação a outros países, mas não pode aumentar muito, porque senão inviabiliza, né? E ao mesmo tempo a gente vai tendo escritórios com baixa remuneração, com difícil sustentabilidade ao longo do tempo. E para a gente entender, assim, no final das contas, voltando lá para a questão dos projetos, eu acho que vem um projeto até de segurança aqui como um grande aliado para a pergunta. Como é que o cliente, no final das contas, ele tem certeza que foi bem feito, que todos os projetos dessa obra foram bem executados? Então, na verdade, quando ele está comprando, a maioria desses projetos ainda não foi desenvolvida, né? Porque quando você lança o empreendimento, você desenvolveu uma parte dos projetos, o suficiente para você ter o registro de incorporação e aprovar na prefeitura, mas todos esses projetos de engenharia, digamos assim, os projetos mais executivos, vão ser desenvolvidos a partir daí. O que a gente tem que caminhar é que essa documentação de apresentação para o comprador, digamos assim, na fase de venda, seja uma documentação que passe essa segurança. Então, os nossos documentos na hora da venda precisam explicitar melhor essas condições. E aí entra uma outra coisa, que é a confiança naquela incorporadora,
porque aí você tem a questão da reputação e da confiança. Muito obrigado, Maria Angélica. Muito obrigado, Sandra. Um abraço e nos vemos no próximo episódio. Obrigado.